Salve, salve, sétimo ano! Vamos para mais uma aula vídeo. Hoje, aula de vídeo, nós vamos falar o inverso que a gente fez na última aula, né? Nas últimas aulas eu tenho trago para vocês esportes adaptados do desporto. E hoje eu vou falar sobre o desporto no qual a gente já falou de um esporte adaptado dele. A gente já falou do futsal, que surgiu do desporto futebol, né? Futebol de campo. O nosso futebol nos Estados Unidos, o soccer, né? Tem várias vertentes de história de quando começou o futebol, quando ele chegou no Brasil. Muitos falam que foi na Inglaterra, mas tem histórias até lá antes de Cristo, quando os portugueses chegaram aqui, já existia alguma coisa. A gente já viu que no índio, nos povos indígenas, algo parecido com o futebol. Então fica o futebol mesmo, como é praticado hoje, ter vindo por Charles Miller, né, da Inglaterra. Trago ao Brasil no final de 1800, por aí. Se tornou a paixão nacional, é o esporte que todo mundo sabe um pouquinho, mesmo não gostando, acaba tendo muitas informações. O país para por conta do futebol. Falando do futebol um pouquinho, o futebol são 11 contra 11, né? Para quem ainda não tem muita noção, 11 contra 11. Existem posições do goleiro, laterais, zagueiro, meio-campistas e atacantes. Algumas específicas, existem vários esquemas táticos, mas que a gente viu do futsal, os fundamentos são todos bem iguais, né? Passe, chute, cabeceio, controle, domínio, enfim, todos esses também são do futebol de campo, tá? O Brasil, como eu falei, a paixão nacional que se tornou o futebol no Brasil. O Brasil, inclusive, muitas vezes mistura o futebol a tudo, né? Porque envolve paixão. E por que eu estou trazendo o futebol hoje para vocês? Primeiro, porque a gente está começando começando não, né? Estamos falando também de mentes brilhantes e eu queria que todo mundo visse algumas mentes brilhantes também no futebol de campo, tá? O jogo tem 45 minutos, só para resumir, o jogo tem 45 minutos em cada tempo, são 90 no total, tá? As regras são regras que pouco mudam, né? É um esporte bem, como que a gente pode chamar, o esporte não é bem antigo, né? Os que comandam o esporte não são meio flexíveis para mudança de regra, né? Mudaram poucas as regras de lá para cá. O lateral ainda é com a mão, nada quase se mudou, poucas coisas se mudaram, né? E é isso, futebol. Falando um pouquinho dos mentes brilhantes, a gente encontra vários no futebol, por ser um esporte mais praticado no mundo, a gente encontra, é difícil até da gente falar um nome único. Um único que o mundo inteiro chama como rei do futebol, é brasileiro, é o Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Todos vocês já devem ter escutado sobre o Pelé. Depois do Pelé, muitos passaram pelo futebol, muitas mentes brilhantes, muito atleta que deixou legado pelo futebol, mas o Pelé continuou, ele foi tão brilhante, né, que ele continuou e continua até hoje inspirando os jogadores, todos que começam no futebol. Quando eu falei com vocês, né, que atleta, alguns questionaram, mas atleta vai ser mente brilhante, porque atleta vai jogar só aquele esporte dele. Não. O Pelé tinha, aliás, no passado tinha muito essas características. O Pelé
ele era um atleta completo, ele conseguia fazer todas as valências muito bem feitas: o chute, o cabeceio, o drible, o jogo de corpo. Então isso tornou ele essa lenda do futebol, esse rei do futebol que todos falam até hoje, tá? Mas aos poucos e conforme as aulas forem indo, eu vou conversando com vocês mais alguns que se destacaram aí no futebol de lá para cá, de Pelé para cá, não só brasileiro, mas como alguns estrangeiros também. Nenhum nunca conseguiu chegar perto. Por isso que o Brasil até hoje é o maior vencedor de Copas do Mundo e sempre é respeitado. Já faz algum tempo que não ganha, né? Mas ainda assim é muito respeitado, tanto que os atletas daqui estão nos principais times de todo mundo. Logo para onde eles olham para aquisição de atletas é sempre no Brasil, tá? Vou deixar um videozinho para vocês também falando um pouquinho da história do futebol, fundamentos do futebol. A gente volta a falar de mentes brilhantes ainda e mais esportes na próxima aula, tá ok? Então, aquele abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.